Olá, hoje é terça-feira, 7 de novembro, começa agora o seu Bom Dia Jacareí, aqui na TV Câmara, a TV pública da cidade. Na edição de hoje, você vai conhecer os projetos que devem ser votados amanhã na sessão ordinária da Câmara Municipal. E vamos falar ainda sobre os exercícios físicos e arritmias cardíacas. E você confere também as informações do esporte. No segundo bloco, a gente vai conversar aqui com a vereadora, presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, do PSDB. Ela vai falar sobre o seu mandato e outros temas da nossa cidade. E agora, aqui nessa primeira parte do Bom Dia Jacareí, está o jornalista Márcio Martinelli para conversar com a gente sobre os projetos da 37ª sessão ordinária, que acontece amanhã, a partir das 9 da manhã. Bom dia, Márcio. Bom dia, Elton. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que assistem a TV Câmara Jacareí. Amanhã temos quantos projetos? Amanhã, então, na 37ª sessão ordinária, nós temos 4 projetos, talvez o mais importante. É claro que cada um deles tem a sua devida relevância, mas talvez por tratar de questões de administração pública, o projeto do prefeito Isaías Santana seja o de mais relevância. O projeto ele é bastante simples, Elton. Ele trata de estabelecer um mínimo de 25% dos cargos comissionados, ou seja, aqueles cargos que geralmente são constituídos por pessoas de pura confiança do político e também por questões técnicas também, a serem preenchidos por servidores efetivos. Ou seja, 25% dos cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores efetivos que passam a ser chamados comumente, então, de efetivos de confiança. Então, e por ser um projeto de emenda à lei orgânica, é necessário, então, 2 discussões. Amanhã, a primeira discussão desse projeto, você está vendo ali, é o projeto número 1 de 2017, né, projeto do Executivo, de autoria do prefeito Isaías Santana, que acaba valorizando. A gente pode dizer que valoriza o servidor público esse projeto? Sem dúvida, Elton. O Tribunal de Contas do Estado já vem há muito tempo pedindo para que os órgãos públicos, tanto autarquias quanto administração direta e indireta, tenha a sua porcentagem definida. Eles estabelecem um mínimo agora de 10%. Então, Isaías, para não sofrer nenhum tipo de adim posteriormente e também para ficar um pouco acima do teto, valorizando o servidor público, ele estabeleceu esse teto de 25%, lembrando que é 25% global, ou seja, na prefeitura, nas secretarias, no SAI, nas fundações, todos esses órgãos é 25%, não é 25% para cada um. Né? É claro que aí vai depender... Vai ser distribuído, então, em toda a administração municipal. Exatamente, uma quantidade para cada uma e assim cumprindo a lei, valorizando o servidor público e deixando também a questão organizacional da administração pública mais fechada, né? Porque com servidores efetivos, você tem uma continuidade. A gente sabe que o comissionado, infelizmente, ele é trocado conforme a gestão. Conforme a gestão, né? Conforme o partido. Com os servidores efetivos você consegue dar continuidade ao trabalho e assim também melhorar o serviço público da cidade. Lembrando que essa adequação ela já existe na Câmara Municipal de Jacareí, né? Os cargos da Câmara são ocupados por servidores de carreira, os cargos de confiança também. Exatamente, aqui na Câmara está estipulado, salvo engano, é 7%. Lembrando, voltando a esse projeto do Isaías, lembrando que ele tem que ser aprovado por 9 vereadores também, né? Além das 2 discussões que você citou, precisa de, no mínimo, voto favorável de 9 vereadores, que daria 2/3. Tá joia. Bom, nós vamos falar ainda dos outros 3 projetos que estão incluídos na ordem do dia, aqui ao longo desse primeiro bloco. Agora eu vou chamar uma matéria que a gente tem aqui sobre arritmias cardíacas. Você sabia que elas são muito mais comuns do que nós imaginamos? Elas são responsáveis, vejam só, meus colegas, por 300 mil mortes por ano no Brasil. É um número que, quando a gente são dados da Associação Brasileira das Arritmias Cardíacas, é um grupo que trata desse tema, estuda. Isso equivale a mais ou menos 34 mortes por hora em decorrência dos problemas causados pela arritmia cardíaca, né? A repórter Daniela Santos nos conta mais sobre esse tema na reportagem a seguir. Mais de 20 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de arritmia cardíaca. Desse número, mais de 320 mil morrem todos os anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Mas você sabe o que é uma arritmia? Não, totalmente não. Arritmia cardíaca é a aceleração do coração, né? Quase
Fabiana, a arritmia cardíaca é caracterizada pela alteração no ritmo do coração, podendo ocasionar batimentos tanto mais lentos quanto mais rápidos. É uma doença multifatorial, mas que tem de 20% a 30% de relação com o histórico familiar. Existem vários tipos de arritmia, mas o importante a gente separar são as arritmias simples das arritmias complexas. O que significa isso? Existem arritmias que todo mundo pode ter e não envolve risco de morrer subitamente. Essas a gente considera arritmias simples. E existem arritmias que nós consideramos malignas, por quê? Porque elas são graves e, se não forem tratadas, elas podem causar desmaio e até a morte súbita. As arritmias podem levar a uma série de desfechos. Entre eles está o infarto, e quando atinge os jovens pode ter consequências mais graves, como explica o Dr. André Chiga. Quando o infarto acontece, que é quando uma artéria do coração entope, no jovem, normalmente, porque ainda não teve tempo de formar circulação no coração alternativa, que é a circulação colateral, a gente tem visto que os infartos em pacientes mais jovens, menos de 35, 40 anos, normalmente eles são mais graves e às vezes até morre mais. As atividades físicas são uma das formas mais eficientes de prevenção à doença. O senhor José Fernandes é aposentado e pratica exercícios regularmente. A idade vai chegando, a gente tem que começar a se cuidar também, né? Principalmente essa parte de cardiologia, tem que começar a fazer alguma coisa para ajudar, não ficar só dependendo de remédio. Procurar um médico e fazer exames com frequência são sempre as ações mais aconselháveis a serem seguidas. Mas o Dr. André dá algumas dicas de alimentos e hábitos que devem ser evitados, porque contribuem para o desenvolvimento de doenças relacionadas ao coração. Pessoas que tomam café demais, muita cafeína, acima de 5, 6 copos por dia, por exemplo. Pessoas que comem outros produtos como os pré-treinos de algumas academias, em doses muito exageradas, são doses aumentadas de cafeína. Os energéticos, que as pessoas gostam, é saboroso, mas se tomar em dose muito alta também pode dar arritmia. Então, basicamente, as coisas muito estimulantes, principalmente os que têm excesso de cafeína. É isso aí, os exercícios físicos são importantes, alguns energéticos e alimentos também são importantes, mas é importante fazer tudo isso com a supervisão de um profissional. E agora a gente vai para o Parque dos Eucaliptos, onde o repórter Elcio Tenório vai conversar com o professor de Educação Física Wesley Souza sobre a importância da prática de exercícios físicos. É realmente muito importante, mas sempre com a supervisão de um bom profissional. Bom dia, Elcio. Bom dia, Cibele e Elton, bom dia a todos. Pois é, segundo dados de uma pesquisa recente realizada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 1 em cada 7 paulistas pratica atividade física sem o acompanhamento de um profissional capacitado. A prática de exercícios físicos é recomendada a todos aqueles que desejam manter uma vida saudável. No entanto, caso seja feita sem o acompanhamento devido, a atividade física pode ser um risco à saúde. Por isso, o acompanhamento de um profissional capacitado é ideal para todo aquele que queira começar a se exercitar. Nós estamos aqui com Wesley Souza, que é professor de Educação Física. Bom dia, Wesley, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Quais são os riscos que a pessoa corre se começar a se exercitar sem o devido acompanhamento? Então, quando a pessoa está doente, ela procura um médico. Então, uma pessoa sedentária, ela deve procurar um professor de Educação Física para poder orientar, porque ela corre vários riscos se ela fizer por conta própria, né? Ela pode ter lesões musculares, pode ter infarto, então isso pode causar vários danos a ela se ela fizer sem essa orientação. E quando a pessoa vai começar a se exercitar, é importante também definir objetivos? Com certeza, né? Eu acho que o sedentário, primeiro ele deve procurar um médico, fazer seus exames e ir atrás de um professor de Educação Física que vai orientar devido ao seu nível de condicionamento, se a pessoa, há quanto tempo ela está parada, e isso o professor vai avaliar o nível de condição para montar esse treinamento para ela. Você falou a respeito de médicos, então fale um pouco mais, médicos, nutricionistas, como é isso? Isso, acho que você tem que conciliar, né? Você vai a um médico, nutrição que você falou que é muito importante. Hoje a gente tem que descansar bem, dormir bem e treinar bem, né? Hoje o treinamento não é quantidade, é você juntar uma boa alimentação, um bom treinamento, você vai ter um resultado bem legal. E com relação à arritmia cardíaca, que era o motivo da reportagem que a gente acabou de ver, especificamente, qual o risco? Então, se você não está condicionado, né, para fazer uma atividade física, na hora que você vai fazer seu esforço, o seu coração pode alterar bastante. Então, você pode tanto aumentar como diminuir esse batimento cardíaco. Então, esse risco é bem grave.
Hoje em dia as pessoas estão procurando mais as academias por estética ou já pensando mais em saúde mesmo? Hoje está mudando bastante, ainda existe bastante gente que vai pela estética, mas o mais importante é a saúde. A estética ela vem de consequência, você está fazendo uma atividade, essa estética você vai conseguir ao longo do tempo, né? Caso a pessoa esteja mal de grana, não esteja podendo pagar uma academia, dá para fazer sem academia? Sim, mesmo assim é importante, né? A gente tem vários parques na cidade, mas é importante ter essa ajuda profissional, não é chegar, sair correndo, sair caminhando. Mas ela consegue sim fazer um treinamento sem academia. É lógico, se ela puder conciliar uma academia, hoje o carro forte de uma academia é a musculação, até para idoso, para ele ter mais força, para poder se movimentar, é legal, mas ela consegue sim. O importante é ser regular, né? Procurar fazer atividades, nem que seja 30 minutos, 3 vezes, 4 vezes a semana. Ótimo, Wesley, muito obrigado, hein? Obrigado a vocês. Bom, então você que pretende começar a se exercitar, não se esqueça de fazer um aquecimento e um alongamento antes de qualquer exercício físico. É com você, Cibele. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para comentar sobre esse assunto. Eu ia citar o caso da Cibele aqui, viu, Elcio? Que corre aí 12 quilômetros todos os dias, mas deixa pra lá, né? Ela tá com supervisão, ela tem supervisão de um profissional. É uma coisa importante. Na verdade, eu não tenho essa supervisão. Vou ter que mandar você lá com o Wesley lá para conversar melhor. É importante a gente falar disso, que agora começa o verão, as pessoas ficam preocupadas com a questão da estética, né? E acabam procurando exercícios que trazem impactos, não fazem acompanhamento, não fazem um eletrozinho para saber. Uma coisa, eu não sei se o Elcio está no link lá ainda com o professor. Tá, eu queria perguntar, porque às vezes uma coisa a gente estava conversando aqui, o Márcio que também já correu bastante, você às vezes tem uma atividade física regular por um tempo, depois fica anos sem praticar e aí volta e quer ter aquela mesma intensidade, porque eu estava acostumado, só que o corpo da gente também muda, né, com a idade e outros fatores. Mesmo aquela pessoa que já fez bastante exercício físico, como é que é essa retomada, essa volta? Também é importante procurar a orientação de profissional e passar por algum tipo de exame médico? O Elton está te fazendo uma pergunta, ele diz o seguinte: uma pessoa que já tenha tido no passado muita atividade física, andava condicionado, mas que ficou afastado por um longo tempo, essa pessoa ela está apta a voltar sem orientação ou ela também depende de uma orientação? Não, com certeza ela depende de uma orientação, né? Apesar dela já ter treinado muito no passado, normalmente até 30, 40 dias você já perdeu tudo que você conseguiu. Você vê atleta profissional mesmo, ele entra de férias 30 dias, ele tem que fazer toda uma readaptação. E inclusive às vezes esse é até perigoso porque o atleta que já fez bastante atividade antes, né, anteriormente, quando ele volta ele acha que ele consegue fazer a mesma coisa do que ele fazia no passado e hoje o condicionamento dele é o mesmo. Então ele é legal procurar um professor, uma pessoa especializada para orientar nesse treinamento. Elton. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado aí, ó, Elcio. Elcio que era nadador, Elcio, vai voltando, volta devagar aí, viu? Tá aí, muito bem, gente. Cibele, cuidado. Tem que tomar cuidado, mas não sei, eu acho que de repente eu posso ser repreendida pelo Wesley, que é o professor de educação física, mas eu acho importante a gente também prestar atenção no nosso corpo, nas dores que a gente começa a sentir quando volta a correr, dores no joelho, às vezes dores no diafragma, às vezes uma respiração assim muito descompassada. Eu acho que é importante a gente sempre prestar atenção nesses sinais também, que isso pode ser indicativo de alguma coisa importante, né? Também. E esse aí, como é que será que vai ficar o tempo hoje? Será que ele continua fechado? Será que esse friozinho continua? Ou será que vai dar uma mudança, uma reviravolta? Confira na previsão do tempo para hoje e amanhã com a Clima Tempo. Pois é, nessa terça-feira já começamos a nos despedir da frente fria que esteve aqui na cidade nos últimos dias. Ainda teremos um pouco de nebulosidade, mas o sol deve voltar já a partir da tarde. A umidade relativa do ar fica em 76%, já uma queda em relação a ontem, sem chances de chuva para o dia de hoje. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 24. Já amanhã, quarta-feira, praticamente não teremos mudanças desse quadro. A quarta-feira será de poucas nuvens e com o sol aparecendo um pouco mais. A umidade do ar deve marcar 73%, também sem possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 14 graus de mínima e 26 graus de máxima.
Muito bem, agora já falamos do tempo, falamos da importância das atividades físicas e alertamos sobre o cuidado aí com as arritmias cardíacas. Vamos voltar à ordem do dia de amanhã, temos mais um projeto, vou pedir para a nossa técnica colocar aqui. O segundo projeto, Márcio, é o projeto de lei do Legislativo número 56 de 2017, que trata da instalação obrigatória de dispositivos para segurança de piscinas de uso específico e comum nos próprios municipais. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. Pois é, Elton, esse projeto, apesar de simples, é de extrema importância porque trata de segurança, principalmente nesses tempos em que muitos nós estamos vendo aí, muitos estão morrendo afogados tanto em piscinas, neste caso não serve, mas também como em lagoas. Né? No caso desse projeto da vereadora, da presidente Lucimar Ponciano, ele simplesmente obriga a colocação de tampa de anti-aprisionamento no ralo de fundo ou sistema de segurança de liberação de vácuo, além do botão de emergência que possibilite o desligamento de bomba de sucção. Ou seja, todos os estabelecimentos públicos que contenham piscinas, caso esse projeto seja aprovado, necessitará destas ferramentas para que não aconteça as catástrofes aí, digamos assim. Tá certo. O terceiro e último projeto, Elton, de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, é um projeto também simples, mas também de extrema importância, porque trata da questão de segurança e também de meio ambiente. Ele proíbe a distribuição e comércio de, no caso aqui eu vou até resumir, de chumbinho, pelos estabelecimentos que especifica. Esses dois componentes são os princípios ativos do chumbinho, que de chumbo não tem nada, é bom salientar, não tem nada a ver com metal chumbo, é mais por causa da cor, especificamente. Então a Sônia, ela busca, digamos assim, ela busca incentivar para que essa proibição seja mais forte, porque já que ela já existe. A Anvisa, desde 2012, já proíbe o chumbinho, a comercialização e a distribuição do chumbinho. Não existe uma lei federal nem estadual específica para isso, existem projetos de lei, mas a Anvisa já retirou das suas portarias essa autorização do chumbinho. Chumbinho que em termos práticos, é utilizado muitas vezes como veneno, Márcia, por isso a importância, a preocupação da vereadora? Exatamente, ele é um veneno raticida, mas ele é bastante ineficaz, apesar dos... Antigamente, os nomes, eu me lembro quando criança que ele tinha o nome de 1000 ratos. 1000 gatos, né? O 1000 gatos porque ele tinha o poder de 1000 gatos. Mas é só o nome mesmo, porque o rato ele é bastante inteligente, então quando ele vê o primeiro que morreu, ele já não come. E além de tudo, a vereadora também ela cita um outro argumento da ineficácia dele, que é pelo fato do rato mais velho sempre comer primeiro. Então depois que o rato mais velho come e morre, os outros já não comem também. Então ele não tem essa eficácia que as pessoas pensam e ele é muito mais desastroso porque ele causa mortes de gatos, de cachorros e de seres humanos. Só no Brasil existem 5.000 casos por ano de intoxicação de chumbinho. Eu não encontrei o número de mortes, mas de 5.000 casos de intoxicação já é bastante relevante para que não haja a comercialização e distribuição deste tipo de veneno. É claro que a gente precisa ressaltar que é apenas uma lei, que sem a fiscalização não vai adiantar de muita coisa. A Sônia também sabe disso, é claro que ela vai bater muito em cima dessa tecla da fiscalização e não deixar que o chumbinho continue sendo facilmente encontrado, já que hoje ele é facilmente encontrado em casas de rações, em casas de animais, etc. Tá certo. E aí tem um último projeto que é um... Exatamente, tem um último projeto que é um título de cidadania do vereador Paulinho dos Condutores dado a um munícipe de Jacareí, que não pode ser divulgado por questões de lei, por questões de sigilo, mas caso seja aprovado posteriormente, a Câmara vai fazer uma solenidade de entrega de título de cidadão a essa pessoa. Caso seja reprovado... É cidadania, então necessariamente alguém que não nasceu na cidade, exatamente. Né? Muito bem. Então esse é o projeto de decreto legislativo 11, autoria do Paulinho dos Condutores, como a gente sempre explica aqui, projeto que corre em segredo, você só fica sabendo depois de aprovado, né? Se foi aprovado, a gente fica sabendo quem é. Se não foi aprovado, continua em segredo a proposta. Paulinho dos Condutores, então, que está apresentando. Essa foi a ordem do dia da 37ª, já estamos chegando ao final
Desse ano. Desse ano, 37ª sessão ordinária que acontece amanhã, a partir das 9 aqui na Câmara Municipal. E Jacareí reduziu em 51% a mortalidade no trânsito e com isso ganhou destaque no Fórum de Melhores Práticas em Segurança, uma parceria do governo do estado de São Paulo com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito em um evento realizado na sede do governo paulista no dia 26 de outubro. E de acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o índice é o resultado de iniciativas como o aumento em 400% de ações educativas no trânsito, regras para a rota de cargas pesadas, criação do bolsão para motociclistas, pintura e ampliação da ciclofaixa em Jacareí, além da implantação de semáforos com temporizador e a volta do estacionamento na Rua Barão de Jacareí. Essas são as principais iniciativas que a Secretaria alega para ter esse impacto, essa redução. E é uma das estratégias também utilizada aqui no trânsito da cidade, é o uso dos radares móveis e a localização deles. Você confere agora. E nesta terça-feira, os radares estão na Rua Bom Jesus, Avenida Elmira Martins Moreira, Rua Tiradentes, Rua Padre Eugênio, Avenida Pensilvânia e Avenida Lucas Nogueira Garcês. Nesta quarta-feira, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida Ademar Pereira de Barros, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Estrada Municipal Biagino Kief, Avenida Malik Assed e Avenida Major Acácio Ferreira. Muito bem, agora que você já ficou sabendo aí da localização dos radares móveis, vamos saber onde vai passar o caminhão da coleta seletiva de lixo. Fique atento se o seu bairro vai estar na rota nesta terça-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Terça-feira, Avareí, Banco do Brasil da Avenida Siqueira Campos, Chácaras Reunidas, Condomínio Altos de Jequitibá, Jardim das Oliveiras, Jardim Nova Aliança, Jardim Santa Maria, Parque Brasil, Parque Itamaraty, Parque Santo Antônio, Prolongamento do Santa Maria, Secretaria de Educação, Vila Aprazível, Vila Formosa, Vila Maria e Vila Vilma. Muito bem, aí está a localização da coleta seletiva de lixo, né? O itinerário por onde passa o caminhão da coleta aqui na cidade de Jacareí. Ainda não são todos os bairros atendidos, mas estamos acompanhando também a possibilidade de fazer uma matéria detalhando melhor isso e vendo quais as perspectivas da Prefeitura para ampliar a coleta em toda a cidade. Bom, e Jacareí continua sediando o Circuito de Artes Cênicas de 2017, começou no dia 1º e vai até o dia 12 de novembro. E a atração desta noite é a peça Ralo, da companhia Na Boca, aqui de Jacareí mesmo. É uma peça baseada na obra Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, a obra de Clarice Lispector. É um solo teatral, onde a atriz Paola Gonçalves interpreta a Lori, uma mulher desacontecida pelos fatos da vida que decide se trancar e literalmente desengavetar suas inquietudes. A experiência da protagonista desta aprendizagem é a narrativa de uma longa viagem ao mais profundo do seu ser até alcançar a si mesma e chegar à consciência total. Olha aí a peça que tem hoje à noite, lá na sala Mário Lago, às 8 da noite, um grupo de Jacareí. Acompanha aqui a programação toda até o dia 12. Você consegue pegar esse panfleto aqui, está lá na Fundação Cultural, está aqui na Câmara, distribuído pela cidade, com toda a programação, peças gratuitas para toda a população de Jacareí. Ontem eu fui assistir o Adeus aos Palhaços Mortos, muito legal a peça, Adeus Palhaços Mortos da Academia de Palhaços de São Paulo, casa cheia ontem lá no Educa Mais, muito legal ver a população de Jacareí aproveitando esses espaços públicos e assistindo peças de qualidade, peça premiada, muito bacana, muito legal. Parabéns mais uma vez à iniciativa da Fundação Cultural de Jacareí. Essa peça, a peça Ralo, é hoje, então, às 8 da noite, na Sala Mário Lago. Na Sala Mário Lago. Gratuito, gente, não perca. Chega um pouquinho antes, né, para pegar o ingresso, para não ter problema, que a sala, a Educa Mais tem 700 lugares, Mário Lago é menor, né? Menorzinha, tem capacidade menor.
Fotos lindas essas que foram exibidas aí da peça Ralo. E o Bom Dia Jacareí vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos receber a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Não saia daí, o Bom Dia volta já. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Meu filho foi vítima do álcool. Não, ele não bebeu. Quem bebeu foi a mulher que atropelou e matou o Vitor em cima da calçada. Isso não foi um acidente. Vamos todos respeitar os pedestres, a sinalização, os limites de velocidade e nada de beber antes de dirigir. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. O celular, a gente está falando muito dele ultimamente porque as pessoas estão usando ele até na rua, estão andando na calçada, falando do celular, digitando e podendo até pisar em um buraco e se machucar mais sério. Então, assim, o que a gente faz como prevenção? Né? Prevenir é ter o bom senso de usar o celular nos momentos que a gente realmente precisa dele, tentar evitar o uso contínuo dele por muito tempo e o tratamento seria fazer fisioterapia, ter que ir a algum médico da área de ortopedia, neurologia, enfim, mas assim, o principal é a gente não chegar a fazer o tratamento, né? O principal é a gente prevenir. Então assim, ter bom senso, não usar o celular durante um período muito longo e procurar tentar fazer uma atividade física, onde ali você faça um alongamento, onde você tenha uma concepção de como é a sua postura, se a sua postura tá bem, se não tá, e aí o que eu estou usando o celular durante um período muito longo que vai começar a doer. Então o legal é a prevenção. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso.
sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões, equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata, ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Muito bem, estamos de volta com Bom Dia Jacareí, o segundo bloco do nosso programa, e já está com a gente a presidente da Câmara de Jacareí, a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom dia, vereadora, mais uma vez aqui no Bom Dia Jacareí. Bom dia, Elton, bom dia, Cibele, bom dia a todos que estão trabalhando na TV Câmara, todos que nos estão assistindo. Um excelente dia para todo mundo. Aí, vamos falar de alguns projetos, o projeto de amanhã, vamos falar de outros projetos que foram aprovados e outras iniciativas que estão aqui pela Câmara, vereadora. Para começar, eu queria que a senhora falasse então do projeto de amanhã, das piscinas, que trata aí dessas medidas de segurança nas piscinas públicas, né? O projeto não podia ser estendido para piscinas de condomínio ou piscinas particulares, ou a gente não pode legislar sobre isso? Então, isso é legal você perguntar, porque muitas pessoas pensam que o vereador ele pode fazer alguma lei que interfira no serviço privado. Às vezes a gente faz pelo mérito do projeto. Né? Que nem, por exemplo, aquele que eu fiz do posto de gasolina. Não no entendimento legal, não é o município que tem que fazer. Né? Já tem um órgão nacional que cuida disso, mas é questão de prevenção. Eu acho que só o fato de a gente levar para discussão e fazer uma reflexão sobre proteção da vida, para mim já é válido. Né? E esse de amanhã, a questão das piscinas, a gente está vendo vários acidentes por conta da falta de um ralo dentro de uma piscina. Né? Então, tem que ser assim, muito zeloso, porque a gente vê que muitas pessoas do nada estão perdendo a vida. Né? Então, tem que levar a sério. A gente viu aí já acidente de afogamento lá naquele córrego lá perto do Parque dos Príncipes, perto do Jardim Marquês, que a gente fica triste. A gente vê também acontecer um recente aqui na cidade, uma criança de 3 anos, piscina dentro do lar. Então, assim, esses são acidentes fatais, são fatalidades. Mas essa questão de o equipamento não estar devidamente adequado para dar toda a segurança, para a pessoa poder se divertir tranquilamente, eu acho que cabe a gente fazer um apelo para que isso seja corrigido. Por que eu fiz das piscinas públicas? Né? Porque talvez se eu colocasse dos clubes da cidade, de outros lugares, talvez não passasse o projeto. Agora eu fiz das piscinas públicas porque nós estamos vendo aí a manutenção das piscinas dos Educamais do município. E todas elas estão inadequadas, né? Fora essa questão do ralo que protege, tudo, tem outras questões também que o cidadão estava usando inocentemente. E tinha muita coisa errada. Então, como o executivo está fazendo um edital para cuidar disso, então a gente já está reforçando com essa lei, embora eu entenda que quem fez o edital está pensando nessa segurança, mas mesmo assim, essa lei vem para reforçar
essa ação necessária e de proteção à vida das pessoas, para que realmente o lazer se torne um lazer, né? E não se torne um acidente ou uma fatalidade. Ainda falando sobre as piscinas do Educa Mais, eu acho que é competência do Executivo, mas caso você tenha alguma informação, se você puder passar para a gente, quando que as piscinas vão ser abertas para o público? Tem alguma informação, presidente? Olha, conversando com a secretária de Educação, porque todos os Educa Mais, hoje ele está na pasta da educação. Embora a piscina, ela seja mais utilizada para questão de saúde, no caso da hidroginástica, a gente vê que muitos idosos usam, e também a questão que serve como atividade extra, horário escolar, eles estão formulando o edital para fazer uma reforma geral, né? Porque não é um serviço barato, e são mais ou menos umas 3 piscinas, né? Porque tem lá do Educa Mais São João e Educa Mais do Centro. Então, precisa fazer uma coisa bem feita, porque o edital, eu acho que ele tem que ter bastante tempo mesmo, ser bem planejado, envolver os técnicos, porque depois dele licitado, você tem que cobrar linha por linha do contratante. Agora, o que você não pôs no edital, depois você não pode cobrar. Então, às vezes, eu já assisti, como 25 anos de setor público, muitos editais que saem assim, no piscar do olho. Depois, só dá problema. Porque não ouviu todos os técnicos, faltou um detalhe que é de suma importância. Então, eu acho que não. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente não pode ter pressa. Porque a pressa é inimigo da perfeição, ainda mais na questão pública. Então, tem que fazer um edital bem preparado, bem técnico, bem estudado. Porque depois, quando fizer a licitação, o ganhador, né, o contratado, tem que fazer bem feito tudo que está escrito, porque tudo que está escrito pode ser cobrado. Agora, o que não está, depois fica fora do orçamento e dá aqueles problemas que a gente vê, né? Então, qualidade começa num bom projeto. Presidente, eu queria comentar o projeto do prefeito Isaías, esse que coloca esse 25%, né, Sibeli, da ocupação dos cargos de confiança por servidores de carreira. Antes eu quero mandar um abraço lá para o pessoal do Centro do Servidor Público. Eu fui lá ontem, eles estavam assistindo a TV Record. Falei, gente, vocês têm que assistir TV Câmara Jacareí, que eu vou mandar um abraço para vocês. Se vocês não estiverem assistindo, não ganharam um abraço hoje de novo. Eu vou com controle remoto e vou colocar na TV Câmara lá. Um abraço a todos os servidores lá do Centro do Servidor Público de Jacareí. Continuem sintonizados na TV Câmara Jacareí. Estamos discutindo aqui hoje especialmente um assunto do interesse de todos vocês. Como a senhora vê esse projeto? Ele amplia, então, né, a participação, a ocupação de cargos de confiança por servidores de carreira. A senhora é servidora de carreira, tem mais de 20 anos de experiência no Serviço Público Municipal em Jacareí. Como que a senhora vê esse projeto? E eu pergunto, por que pode existir resistência ainda a esse tipo de projeto? Então, primeiro, um bom dia a todos os servidores que estão assistindo a gente. Um abraço também para todos. Eu fico triste quando a gente vê, porque assim, tem muitos servidores efetivos que estudaram, têm experiência no que estão fazendo, aprenderam a gostar do poder público, aprenderam a gostar de trabalhar com o povo, né? Porque todo servidor público, ele é o trabalhador para o povo e do povo, né? Porque nós saímos do seio da família. Então, eu acho que deveria ser no mínimo 25%. Porque tem muito servidor que, como em qualquer área profissional, tem os que se destacam pela educação, pelo empenho do trabalho, pela determinação, pelo cooperativismo dentro do setor do trabalho. E tem aqueles também que eu estou trabalhando, tá bom, não vou ser mandado embora. É o ser humano, né? Mas dentro desse que são que sabe trabalhar com equipe, trata bem a população, se prepara para estar executando aquilo lá, ele tem muita oportunidade de assumir também como gestor de políticas públicas, que eles já são de fato, né? Porque o comissionado, ele é comissionado até o próximo boletim, porque qualquer coisa que ele fez, ele entrar, ele der um escorregão, um tropeção, muitas pessoas estão vendo assim também que o servidor público também é vigiado, né? E o comissionado também é vigiado. Só que o comissionado, quando tem alguma denúncia, alguma questão séria, a gente comunica ao prefeito, ele pode ser exonerado no próximo boletim. Agora, o servidor efetivo, ele vai passar por quando tiver algum tipo de denúncia, tem um processo administrativo, demora mais tempo, então pode continuar trabalhando. Então não é a mesma regra, né? Mas tem aqueles que merecem sim ocupar o cargo de gestão pública e outra coisa. Eu acho que vejo uma grande vantagem.
O comissionado, depende do governo que ganhe, ele não continua, né? Nesse governo, alguns continuaram, né? Não do agrado de muita gente, mas alguns continuaram. Mas, assim, a maioria não continua. E agora, se ele for efetivo, primeiro ele pode dar a continuidade a um plano de trabalho, ele pode não deixar aquele serviço que começou a dar uns passos, uns avanços, regredir. Ele vai defender o setor que está trabalhando, ele vai contribuir para melhorias do setor. Então, eu vejo isso como muita vantagem pro poder público, né? Então, a gente vê que... E também é uma questão de valorização do servidor. E a gente tem que valorizar aqueles que merecem ser valorizados. Porque eu acho que tem muito servidor que merece ser valorizado. E muitas vezes tem aqueles oportunistas que chega... vou falar a palavra porque eu não estou achando outra no momento. Que puxa saco de quem está chegando, do secretário, e acaba ganhando as graças. Mas nem muitas vezes ele não é merecedor, por conta que tem outros que são mais dedicados, são mais cooperados, trabalham em equipe e merece ser valorizado. Então, no setor público tem isso, como tem também nas empresas, né? Mas no setor público isso é muito comum. Quantos anos de serviço público, vereadora? Falei mais de 20, Olha, mas... eu esqueço que eu trabalhei 2 anos como professora substituta no Estado. Então, não são 25 anos só de prefeitura. Então, tem mais 2 anos. Então, são 27 anos de poder público. Já com foi muito orgulho. professora substituta? Já eu fazia matemática na época, né? E naquela época eu dava aula de substituto. De matemática? Matemática, daí faltava professor de inglês, então estava na escola. Revelações da presidente Lucimar Essa matemática aí, nós vamos falar dessa matemática da presidente para falar da devolução que a Câmara está fazendo para a Prefeitura de mais de R$1 milhão. Nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco, presidente. Então, mas lá, como a gente era naquela época, em 89, 90, faltava professor de inglês. Ah, você sabe alguma coisa? Então, eu aprendi muito verbo to be por conta dessa substituição. Very well, presidente. Já era professora e estava aprendendo o verbo to be. Verbo to be. Da sociologia. Então, eu fazia matemática, exato, mas a gente acabava substituindo várias outras matérias, né? Porque a gente era comprometido. Eu sempre fui comprometido nas coisas que eu me envolvo, né? Tá certo. Presidente, a gente vai dar um tempinho para falar sobre um dos projetos que está no Vota Cidadão, que é uma parte aqui do site da Câmara de Jacareí, em que você pode opinar, dar o seu voto ali em relação a alguns projetos de lei que vão tramitar aqui na casa. Esse projeto do Vota Cidadão vai falar sobre o congelamento do valor dos rendimentos do prefeito, secretários e vice-prefeito. Confira algumas opiniões sobre esse projeto no quadro Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo número 6, de 2017, de 7 de fevereiro de 2017, fala sobre o congelamento do salário do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais. O congelamento seria bom também, né? Porque o nosso salário também está bem congelado, né? Então seria importante também congelar um pouquinho deles aí para poder ajudar a gente, né? Aumentar e melhorar o nosso, né? Então acho que é uma coisa legal, uma coisa que pode vir aí a melhorar um pouco também as condições da população em si. Eu acho que não deviam nem ter salário, mas é uma boa congelar, né? Eu acho certo, porque eles já ganham bem, não ganha não? Pra não fazer quase nada. O prefeito nem tanto, mas o vereador quase não faz nada. Então vai 2 vezes por semana, 3 vezes na Câmara, não resolve nada pra gente. Os bairros estão todos lá, assim, precisando de mais modificações, precisando de melhoramento, área de lazer, de cultura, mas não tá tendo, né? Acho que eles têm que trabalhar um pouquinho mais, né? Porque eu acho que negócio público, né? Prefeito, deputado, devia ser gente que não dependesse de emprego, que tivesse isso como emprego, mas para ajudar a cidade, né? Dê sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br. Muito bem, vereadora. Vota sim ou não nesse projeto? Olha, eu voto não. Porque eu acredito que assim que o aumento do salário deveria seguir o salário mínimo. Porque você pega lá, no caso legislativo, como está falando aí, né, do poder público, o prefeito já tem um salário diferenciado do secretário, diferenciado do vereador, o presidente já tem, o deputado já tem. Então,
é só o salário que eu der para a população brasileira, eu tenho que dar para todo mundo. Deveria ter uma lei federal nesse quesito. Qual que é o aumento do vereador? Qual que é o aumento do prefeito? Qual que é o aumento do secretário? O que o povo brasileiro receber. Que nem agora a gente vê que é uma vergonha o salário mínimo. Se você está desempregado, tem que pagar aluguel, tem que pôr todo mundo para trabalhar, porque senão você vai morrer de fome. Hoje, muitas famílias estão trabalhando para sobrevivência. Então, assim, eu não sou a favor do congelamento. Eu sou a favor que o aumento de salário seja igual desde o presidente da República até o funcionário público, que é até o aposentado, porque eu acho que isso é democracia, né? Tratar tudo com equidade, né? Então, agora, congelamento, essas coisas, eu não sou favorável, não. Mas eu sou favorável que todos tenhamos o mesmo aumento que o salário mínimo receber. Eu acho que isso é justiça social. Ainda falando sobre economia, presidente, houve uma devolução para a prefeitura já no mês de outubro de R$1.200.000 para os cofres da prefeitura. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, quais foram as maiores fontes de fechamento da torneira e como que esse montante foi levantado e por que a devolução já não está meio cedo. Ouvi de alguns munícipes que essa devolução poderia ter sido mais tarde. Como que aconteceu tudo isso? Legalmente, a devolução, a sobra da Câmara Municipal é feita em dezembro. Quando encerra o ano, nós temos que devolver o que sobrou para o cofre público, porque daí a prefeitura pode usar. E a gente sabe que todo final do ano, a prefeitura tem muitos contratos para dar conta. E nós estamos vendo a dificuldade desse primeiro ano desse governo, que teve que pagar uma dívida enorme. E chegou o final do ano, a gente não pode esquecer que a primeira conta a pagar é não deixar o servidor prejudicado. Mas isso não ia acontecer, não. E também esse 1.200.000, não sei se resolveria esse problema desse terceiro funcionário. Mas, porque a prefeitura tem mais de 4.000 funcionários. Mas, assim, é uma questão de consciência, porque devolvendo esse 1.200.000 agora, a prefeitura pode adiantar, que nem como ela fez, né? Recentemente ela assinou o contrato que ela não iria assinar com a empresa para cuidar da ampliação lá do pronto-socorro para o adulto, que vai ser ali no mesmo prédio onde é o Telmo de Almeida Cruz, que é a UPA infantil, e também reestruturar lá a UPA do Parque Meia Lua, que funciona como pronto-socorro da cidade também, porque muita gente sabe. Eu moro ali na região oeste, ali no Flórida. Um monte de gente sai do Flórida, do Jardim Emília, e vai no Parque Meia Lua. Então, tem que reforçar, porque querendo ou não, indo lá, desafoga um pouco a Santa Casa. Então, foi um meio que... eu fico feliz de saber que o dinheiro está sendo usado na saúde, porque é a demanda maior que nós temos, né? E eu acredito também na responsabilidade, na seriedade do prefeito. Então, assim... poderia até ter devolvido um pouco mais, mas não foi possível porque a gente também, enquanto administradora da casa, tem a responsabilidade de uma emergência, de um contrato que devemos fazer, então daí não tem de onde tirar dinheiro, então a gente tem que economizar. E também a economia, é legal eu estar comentando, porque a economia também de 2018 já começou. Porque assim, a gente tem o direito de solicitar do poder público 6% do orçamento total para a Câmara Municipal. Já consciente que o que a gente economiza na Câmara vai em prestação de serviço para a comunidade, eu não solicitei a atualização do orçamento para 2018. Eu mantive o mesmo orçamento de 2017, com um pouquinho de diferença, mas solicitei menor, porque às vezes a gente vê outros presidentes devolvendo uma porcentagem maior, mas é porque ele solicitou tudo que tinha direito de orçamento. Então depois, lógico que vai sobrar no final e você devolve. Só que eu tenho a consciência do que eu só tenho que usar o necessário por conta que se ficar no caixa, vai faltar para a prefeitura atender a comunidade. Então eu vou sempre estar trabalhando nesse sentido, né? Trabalhar com o necessário, porque foi assim a minha vida inteira, né? Então eu acho que aqui também o poder público é o dinheiro do povo. Então tem que ter muito respeito com esse dinheiro. Como eu falei, a gente está vendo a crise aí, o pessoal lutando para sobreviver. Então não é justo a gente ficar não tendo planejamento, não agindo como a gente deve agir com responsabilidade, né?
Tá joia. Vamos fazer uma pausa aqui na conversa com a presidente da Câmara para saber as novidades do esporte com a Daniela Santos no Câmara Esporte. Olá pessoal, o Câmara Esporte tá no ar. A equipe de handebol feminino de Jacareí viajou para jogar contra o São Caetano na última quarta-feira, no dia 31 de outubro, pelo Campeonato Paulista. A partida era decisiva para a classificação das jacarienses às semifinais. Infelizmente, as meninas não conseguiram bons resultados e perderam por 12-11, mas se classificaram e agora vão enfrentar o time de Ribeirão Pires. Na outra semifinal, jogam São Caetano e Diadema. Essas partidas ainda não têm data. E olha que legal, no bicicross, o Edmilson Gomes, o Bilu, vai viajar para os Estados Unidos para a disputa do campeonato norte-americano da modalidade. Um pouco antes, no dia 19 de novembro, vai acontecer a 8ª e última etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, na cidade de Cosmópolis. Essa etapa, vale lembrar, né, que Jacareí está em 5º lugar nessa etapa e tem 20 clubes ao todo. E as diferentes categorias do basquete entraram em quadra no fim de semana de feriado prolongado. O Sub-13 perdeu para o Santo André por 35-50. Já pelo Sub-14, o resultado foi diferente. Os atletas de Jacareí venceram o adversário por 67-44. O Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Excelente semana para vocês. Tchau, tchau! Tudo bem, depois das informações do esporte com a Daniela Santos, vamos conferir agora as vagas oferecidas hoje pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, o PAT. Oi, tudo bem, hoje o PAT temos uma vaga para caldeireiro montador, temos 2 vagas para costureira, para o trabalho de vigia temos 3 vagas, e uma vaga para motorista de caminhão. O PAT funciona lá na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, lá no Atende Bem, e o seu horário de atendimento é das 8 às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. E desde o mês de janeiro desse ano, a taxa de iluminação não é mais cobrada em Jacareí. Ano passado, mais de 7 milhões de reais foram arrecadados com a cobrança, de acordo com a Prefeitura. Esse valor foi investido na manutenção de postes e iluminação da cidade. E você vai conferir agora na matéria de Tamires Vicky. Há um ano, em outubro, a Câmara Municipal de Jacareí votou e acabou com a taxa de iluminação, que acrescentava entre R$ 5 e R$ 7 na conta de luz de todos os moradores. E no caso de indústrias, esse valor poderia chegar até R$ 4.000. Com a extinção dessa taxa, esse valor não é mais cobrado desde janeiro desse ano. Mas então, o que foi feito com todo esse dinheiro arrecadado? De acordo com a Prefeitura, o valor arrecadado com a taxa de iluminação entre fevereiro e dezembro de 2016 foi de R$ 7.742.542,58. Desse valor, R$ 3.478.262,92 foram investidos em iluminação pública, como realocações e instalações de postes, troca de luminárias, braços e lâmpadas em diversos endereços do município. Foram feitas 36 realocações de postes e colocadas 198 luminárias, 179 braços e 19 postes nos bairros da cidade, sendo que o valor restante do total arrecadado com a taxa foi transferido para a Conta Geral de Movimento Livre do município. E conversando com os cidadãos de Jacareí, foi possível perceber se o que foi feito com o valor arrecadado com a taxa foi suficiente para os moradores da cidade. Até o ano passado, mesmo com a disponibilidade de um número específico para isso, eu ainda via uma demora no serviço. Eu acho que sim, que eu fui para Minas, nossa, maior escuridão lá, eu falei, nossa, aqui em Jacareí acho que não tem esse problema não, pelo menos aqui para o centro, né? Porque eu moro ali perto do Parque da Cidade. Por aqui não, agora para os bairros eu não sei. No centro da cidade talvez esteja mais adequado, mas nos bairros principalmente precisa melhorar essa iluminação. Toda cidade existe problema, né?
Então, por máximo que os políticos falam que investe, mas falta muita coisa ainda. Então, não está no ideal ainda. Eu acho que para chegar ao ponto ideal falta muita coisa ainda. Bem, aí essa taxa não é mais cobrada agora, né? Desde esse ano não temos mais a cobrança da taxa. A matéria tratava de onde foi investido o dinheiro arrecadado durante o período em que foi cobrado. Então, essa questão aí, eu sempre vou ser a favor do bom diálogo. Para mim, acho que a política, o resultado melhor da política sempre vai ser aquele que tem um bom diálogo. Nesse caso, não foi conversado com a população, né? Não foi falado como seria investido, depois que foi colocado goela abaixo no cidadão, que foi assim, a gente pode falar assim, mas de 1 a 5 reais, que foi na época, mas tinha lugar lá que nem tinha iluminação na rua e era cobrado o valor maior, né? Então nem nisso foi organizado. Eu acho que se tivesse conversado com a população, explicado o motivo, que nem a gente vê, por exemplo, a reclamação da questão da saúde, e a gente vê o quanto que falta na Santa Casa, que é um lugar que atende a população da cidade inteira, não pode excluir ninguém, né? Então, se fizer uma campanha muito séria, que a gente tem hoje da conta d'água, a população ajuda. Mas a gente tem que ver primeiro as coisas acontecer, como que vai ser, para depois, assim, pedir a participação da população. Né? E isso não foi feito, então por isso que deu muita coisa errada nesse sentido dessa taxa de iluminação. Acho que se conversasse com a população, mostrasse qual vai ser o benefício, por que a população tem que ajudar, além dos impostos, mas acho que seria de fácil entendimento. Me lembro que no dia da votação da taxa de iluminação aqui na Câmara foi um dia histórico, assim, foi muito movimentada aqui a sessão ordinária, mas falando em sessão ordinária, presidente, há mais ou menos 2 semanas, a senhora apresentou 2 projetos, um de honra ao mérito e outro de homenagem, foram 2 projetos rejeitados pela Casa. Eu queria que você desse a sua justificativa de apresentar esses projetos e por que você acha que a Casa não aprovou esses 2 projetos? Então, senhora, eu sou uma pessoa que ama a liberdade. Então, eu vou respeitar a liberdade de todos os vereadores. E como assim, quando a gente inscreve o projeto na Casa, só para a população entender, eu fiz o projeto e escrevi o projeto. Passou pelo parecer jurídico, passou pela comissão, e os vereadores já recebem a cópia do projeto. Então, eles já têm, bem antes de ir para a sessão ordinária, a condição de pegar o projeto e interpretar o projeto. Eu não me vejo a necessidade de eu pegar meu projeto e bater de porta em porta dos 12 vereadores para convencê-los a votar no meu projeto. Então eles votaram no meu projeto, ninguém perguntou, ninguém comentou assim, olha, eu vou votar ao contrário do seu projeto, porque eu não tenho nenhum problema, nenhum sentimento de receber 12 votos contrários no projeto, porque o vereador ele tem que ter a liberdade dele e a consciência do que está votando. Mas, assim, lógico que eu gostaria que eu vou votar contrário no seu projeto, porque eu não entendi, ou chegasse na vereadora e falasse, olha, porque eu faço isso às vezes, quando eu tenho dúvida de algum projeto, embora eu voto só quando empata, eu vou e pergunto, olha, eu queria entender melhor o seu projeto. Daí o autor, porque assim, na justificativa, muitas das intenções não aparecem, né? Qual que era a intenção desse projeto? Porque a gente vê aí o pessoal falando bastante da questão que tem muita sessão solene. Esse projeto de dar um diploma de honra para o cidadão de Jacareí, que é uma personalidade que contribuiu com o progresso, com o desenvolvimento da cidade, porque a sessão seria em comemoração à fundação da cidade de Jacareí, né? Não como vila, né? Como vila foi 365 anos, como existência, 365 anos, mas como cidade vai fazer 168 anos no dia 24 de novembro. Então, a proposta seria, na sessão anterior a essa data, fazer uma homenagem às pessoas de destaque no município. Com aprovando esse projeto, qual que era a intenção? Que ninguém me perguntar para mim. Seria, líder comunitário, líder religioso, poderia ser homenageado nesse dia. Então, eu teria uma justificativa para solicitar, então, que aquela lei que foi aprovada por outros vereadores de outras épocas que não seja ignorada, mas que seja representada nessa nova lei de solenidade. Então, essa era uma intenção.
Seria sintetizar essas várias homenagens em uma homenagem só. Agora, quando é de gênero, não teria como fazer isso, que nem a mulher cidadã, não vai ter como. Mas, assim, líder religioso, líder comunitário, alguém que superou as drogas, um destaque da cidade, na cultura, na literatura. A gente tem muito... A Jacareí é um berço de muita gente, né? E a questão também desse projeto é o seguinte: quem que é de Jacareí tem poucas chances de ser homenageado. Agora, tem muita gente que não é líder religioso, que não é líder comunitário, mas tem uma presença, uma contribuição social muito rica na sociedade jacariense. E, no entanto, não tem nenhuma lei que favorecia isso. E essa lei era para lembrar dessas pessoas. E também ajudaria a gente não pedir tanto título de cidadão, que também eu acho merecedor. Uma pessoa que não nasceu na cidade, mas que veio na cidade, envolveu na sociedade, fez algo importante para a sociedade, merecer um diploma de honra da cidade. Então, como jacariense. Então, eu sou favorável a essas coisas. Então, eu não estava criando nada. Eu queria só tirar uns momentos específicos, né? E tava assim. E na fala de alguns vereadores eu me senti ofendida, mas faz parte, né? E não levei esse debate no dia por conta que eu prezo muito pelo político. Então, se eu trazer para a tribuna umas discussões pessoais ou particulares que eu acho que isso vai envolver a imagem do político. Então, nós estamos aqui já vendo na sociedade brasileira como que está o perfil do político brasileiro. Então, está em baixa o caráter, a honestidade do político brasileiro. Então, eu não quero contribuir com isso. Nunca quero contribuir com isso. Então, ali é para mim prestar conta do meu trabalho para a população de Jacareí, o horário da minha tribuna livre. Então, mas assim, eu fiquei um pouco triste sim, não vou falar que não. Mas, assim, é o ofício, né? O vereador ali na hora, ele só pode... O que vai contar é o voto favorável e o voto contrário, né? Então, Mas, assim, eu espero que nós tenhamos mais diálogo, assim, mas eu não tenho a pretensão de pôr projeto debaixo do braço e bater de porta em porta. Eu acho que quem tem dúvida do projeto do vereador ou do meu projeto de outro vereador, acho que é salutar a gente buscar um bom diálogo, ir lá conversar, tirar dúvida. Mas o direito, a opção é especial do vereador na hora, né? Mas eu acho que é para a cidade, então tem que se conversar, né? Tem que se conversar. Tá joia. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez com a gente. Quero agradecer o Penning, que fala: parabéns, Lucimar, pela ajuda à Feira de Cultura Indígena. Você esteve lá apoiando, vivo foto sua cozinhando lá para os índios. Ele está te parabenizando pela sua participação. O João Paulo Machado diz que concorda com você em relação ao ajuste do salário, mas ele acha que precisa mudar os critérios, porque ele considera que os valores estão inviáveis para a realidade do país. Os salários o Vota Cidadão que a gente viu hoje sobre salários de prefeitos e secretários. Rafael Neves também, muito obrigado pela sua audiência. Tamires e o pessoal que nos acompanha não só pelo Facebook, mas também ao vivo pelo canal 61.4 e o canal 12 da NET. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom Dia Jacareí fica por aqui. Nossas reprises são ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja nossas reportagens e programas no youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta a nossa fanpage, fanpage.com/TV Câmara Jacareí. E veja mais informações no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. E hoje, às 8 da noite, tem o programa TV Câmara Entrevista e o tema é o mal de Alzheimer, um mal assim que afeta, pode ser que diretamente você, alguém na sua família, mas é um mal que a gente tem que se prevenir, saber cuidar das pessoas, saber lidar com as pessoas que têm isso, porque nós podemos também um dia desenvolver essa doença. Você sabe o que é o mal de Alzheimer? Veja o convite que o Dr. Armando, eu sempre chamo ele de Arnaldo, o Dr. Armando Gulo faz para você. Bom dia, espectadores da TV Câmara. Hoje à noite nós teremos uma conversa com a jornalista Cibele sobre doença de Alzheimer. Nós vamos falar sobre as implicações dessa doença na sociedade, as formas de tratamento, o diagnóstico e as implicações da doença no âmbito familiar. Não deixem de assistir hoje à noite na TV Câmara. Muito bem, muito obrigado. O doutor Armando participou aqui com a gente falando do Alzheimer, que é uma coisa que é até mais comum do que a gente
Imagina. Bom, então amanhã não se esqueça, temos sessão ordinária a partir das 9 da manhã. Um pouco antes tem o programa Ordem do Dia, com todas as informações dos projetos que serão votados, esses projetos que você conheceu aqui hoje. Até o momento são 4 projetos inscritos na Ordem do Dia. Lembrando que durante a sessão outros projetos podem ser incluídos. A TV Câmara transmite tudo ao vivo para você, com transmissão de Libras. A gente volta na quinta-feira com o Bom Dia Jacareí, contando o que aconteceu na sessão ordinária e muito mais informações. Até lá!